Bom, vamos começar a nossa discussão sobre transporte ativo agora. É muito importante eu ressaltar de que ponto a gente vai começar para iniciar a nossa explicação sobre transporte ativo. Isso é muito importante. A gente vai começar do seguinte postulado. Imagine que nós fizemos uma observação experimental. Ou seja, nós fomos para o laboratório e determinamos, através de experimentos, que uma certa partícula, digamos glucose, pode ser íon sódio, íons potássio, qualquer partícula. A gente determinou experimentalmente que uma certa partícula se movimenta de dentro para fora da célula. Então essa observação experimental está confirmada. A partícula vai do citosol, de dentro da célula, para fora da célula, para o ambiente extracelular. Essa é a observação experimental, certo? Logo depois de fazer essa observação experimental, que a partícula sai da célula, nós realizamos os cálculos de ΔG para esse fenômeno de transporte, ou seja, compartimento 2, extracelular, compartimento 1, intracelular. Levamos em conta a concentração da partícula do lado de dentro, ou seja, no compartimento 1. Levamos em conta a concentração da partícula do lado de fora, compartimento 2. Levamos em conta a diferença do potencial elétrico entre o ambiente extracelular e o ambiente intracelular, ou seja, nós determinamos com exatidão a concentração da partícula fora e dentro. Determinamos com exatidão a diferença do potencial elétrico fora e dentro. Sabemos exatamente, dessa maneira, quais são as variáveis envolvidas no cálculo do ΔG. Ou seja, o nosso ΔG está correto. Fizemos o cálculo e o ΔG deu positivo. Fizemos o cálculo e a variação de energia livre para a saída da partícula resultou num valor positivo. Ou seja, esse processo de saída da partícula de dentro da célula para fora da célula é um processo que a termodinâmica diz, ele é endergônico, ele é proibido, ele é impossível. E aí a gente vê uma incoerência. Existe o dado experimental que mostra para você que a partícula que você está estudando, ela sai da célula, vai do ambiente intracelular para o ambiente extracelular. Existe a proibição teórica dizendo que a saída da partícula, naquelas condições de diferença de concentração e diferença de potencial elétrico, é um fenômeno endergônico, é proibido, é impossível. Não pode. Isso, pessoal, essa incoerência entre a observação experimental e o cálculo do ΔG associado à movimentação da partícula, quando você vê experimentalmente que a partícula vai de um compartimento para o outro, e quando você calcula o ΔG associado a essa movimentação e resulta num ΔG positivo, essa é a situação que indica que você está trabalhando com um fenômeno de transporte ativo. Mais que isso, já que se trata de um fenômeno de transporte ativo, o fenômeno completo envolve a saída da partícula que você determinou experimentalmente, mas obrigatoriamente envolve alguma outra transformação da célula, que está associada, acoplada, ela está como parte do processo de saída da partícula que você está estudando. Na verdade, usar o termo acoplado é muito arriscado. Existe um outro fenômeno que, na verdade, faz parte do fenômeno da saída da partícula, ou seja, é o mesmo fenômeno. Eles compõem um fenômeno único. Uma parte do fenômeno é a saída da partícula. Está faltando a outra parte. Quando você levar em conta essa outra parte e refizer os cálculos do ΔG, aí sim você vai ver que o ΔG é negativo. O fenômeno agora é espontâneo, é exergônico. A saída da partícula do ambiente intracelular para o ambiente extracelular. E essa outra transformação que obrigatoriamente você vai ter que encontrar qual é. Esses dois processos, que são separados só do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista real, eles são únicos. Esses dois processos formam uma unidade, uma transformação global, que tem um ΔG positivo, negativo, ou seja, é um fenômeno exergônico, ou seja, é um fenômeno permitido do ponto de vista termodinâmico, e é só por isso que você determinou experimentalmente que a partícula saiu. Então, a caracterização do transporte ativo envolve essa especulação. Pensem nisso tudo que eu falei. Bem, quais os tipos desse outro processo que completa o transporte ativo? Então existem dois grandes grupos nos quais a gente pode classificar esse segundo processo, essa outra parte do transporte ativo. Esse outro processo pode ser uma reação química, ou esse outro processo pode ser o transporte de outra partícula. Então, existem essas duas possibilidades. Vou acertar aqui, girando, beleza. Ou é uma reação química, ou é uma reação química, ou é o transporte de uma outra partícula. Se for uma reação química, o transporte ativo é dito primário. Se for o transporte de uma outra partícula, o transporte ativo é dito secundário. Vamos colocar isso? Reação química, transporte ativo primário. Se for o transporte de uma outra partícula, a gente chama de transporte ativo secundário. Vamos lá.
Essa estratégia é muito pouco prática. Pronto, vou ficar fera em enquadrar. Aqui, transporte ativo primário, transporte ativo primário, se for uma reação química que completa o fenômeno de transporte. Transporte ativo secundário, se for o transporte de uma outra partícula que completa o transporte ativo. Certo? Então essa divisão entre transporte ativo primário e transporte ativo secundário se refere a qual é a outra transformação necessária e indispensável que está faltando para você conseguir compreender o transporte daquela partícula que inicialmente você viu que mudava de um compartimento para o outro, mas que isoladamente, se você calcula o ΔG, dá um ΔG negativo, ou positivo. Então qual é esse outro fenômeno que, ao completar o transporte daquela partícula especificamente, dá o valor de ΔG negativo necessário para que o transporte de fato aconteça, como ele está acontecendo, já que foi evidenciado experimentalmente. Então essa é outra etapa da nossa descrição do que é transporte ativo. Essa divisão entre primário e secundário. Vamos para o próximo. Ok, vamos dar um exemplo então de um fenômeno de transporte ativo do tipo primário, beleza? Primeiro eu vou caracterizar a situação que a gente vai analisar. E a situação é a seguinte: nós vamos analisar o transporte do íon cálcio do citosol para o retículo sarcoplasmático. Quem não lembra, o retículo sarcoplasmático é como se fosse o retículo endoplasmático da célula muscular. Então esse esquema aqui mostra a estrutura da célula muscular, do músculo estriado, né? Ou seja, com seus sarcômeros, aqui, ou seja, a maquinaria responsável pelo processo de contração e tudo. E o retículo sarcoplasmático, ou seja, o retículo endoplasmático da célula muscular, são esses sistemas aqui tubulares, né? Que interpenetram entre os sarcômeros para promover a contração muscular. Vocês devem lembrar que é o cálcio no citossol que promove a contração do músculo estriado. Então, a gente vai analisar, sem obviamente dar o foco, isso a gente vai fazer mais para frente no curso, a gente vai analisar o processo de transporte do íon cálcio envolvido no fenômeno de controle da contração da célula do músculo estriado. Ok? Então isso foi rapidamente só para vocês darem uma olhadinha. Agora, presta atenção. O cálcio, o fenômeno em si, é a ida do cálcio do citossol para o retículo sarcoplasmático. O que a gente precisa saber para conseguir calcular o ΔG do transporte do cálcio do citossol para o retículo sarcoplasmático? A gente precisa saber duas coisas. A gente precisa saber a concentração do cálcio, tanto no retículo como no citossol, ou seja, a gente precisa saber da concentração do cálcio nos dois compartimentos, origem e destino. Origem é o citossol, destino é o retículo sarcoplasmático. Origem, compartimento 1 é o citossol, compartimento 2 é o retículo sarcoplasmático. Então a gente precisa saber da concentração do cálcio nesses dois compartimentos. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, a gente precisa saber a diferença do potencial elétrico, já que o cálcio é uma partícula carregada. Então, como ele é uma partícula carregada, se houver diferença do potencial transmembrânico entre o retículo e o citossol, a gente precisa levar em conta isso, porque isso influencia o ΔG do fenômeno de transporte. Beleza? Então, primeira coisa, concentração de cálcio no citossol, 10 micromolar, 10 a menos 5 molar, é a mesma coisa. Lembra que micro é 10 a menos 6, né? Então 10 vezes 10 a menos 6, molar, 10 a menos 5 molar. Essa é a concentração de cálcio no citossol, baixinha, 10 micromolar, 0,00001 molar. Essa é a concentração do cálcio no citossol, ou seja, de onde o cálcio tem que sair. E cálcio no retículo sarcoplasmático, a concentração de cálcio no ambiente ou no compartimento destino, 1 milimolar, 10 a menos 3 molar. Sobre esse aspecto, ou seja, o aspecto químico, a diferença de concentração, a gente deve esperar um ΔG positivo. Porque o cálcio e nenhuma partícula vai espontaneamente de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. Então essa tendência química já vai se opor à movimentação do cálcio. Ele vai do citossol para o retículo sarcoplasmático. No citossol ele está 10 a menos 5 molar, no retículo sarcoplasmático ele está 10 menos 3 molar. Então observa, em que ponto nós estamos? A gente parte de uma observação experimental. O cálcio vai do citossol para o retículo sarcoplasmático. Isso é um fenômeno que, numa certa situação da célula muscular, esse fenômeno ocorre. Então a gente está analisando essa situação. O cálcio está indo do citossol para o retículo sarcoplasmático. E a gente vai chegar ao valor de ΔG, levando em conta as diferenças de concentração e também levando em conta a diferença de potencial elétrico. Então o potencial elétrico do retículo sarcoplasmático menos o potencial elétrico do citossol, isso resulta em 50 mV. Ou seja, o potencial elétrico do citossol é menor do que o potencial elétrico do retículo sarcoplasmático. O potencial do retículo menos o potencial do citossol dá um valor positivo, 50 mV. Beleza? Então, o que a gente observa? Que o cálcio ele estará indo do citossol para o retículo sarcoplasmático. Ele estará indo de uma região de potencial elétrico menor para uma região de potencial elétrico maior. E como ele é uma partícula positiva, isso também atua como um fenômeno que se opõe à movimentação do cálcio. Lembra? Uma partícula positiva tende sempre a ir para o local de potencial elétrico mais baixo. O cálcio, ao se movimentar do citossol para o retículo sarcoplasmático, ele está indo de uma região de potencial elétrico mais baixo, que é o citossol, para uma região de potencial elétrico mais alto, que é o retículo sarcoplasmático. É por isso que o ΔPsi é positivo, 50 mV. Potencial elétrico do compartimento destino menos potencial elétrico do compartimento origem, dá 50 mV, até porque o potencial elétrico do compartimento destino é maior, 50 mV maior, tá certo? Então, essa é a situação. O cálcio vai do citossol para o retículo sarcoplasmático, superando duas barreiras. Uma tendência química que se opõe, ele está indo da região de menor concentração para a região de maior concentração, e uma tendência elétrica. Ele, cálcio, partícula positiva, está indo de uma região de menor potencial elétrico para uma região de maior potencial elétrico. Beleza? Então, com certeza, gente, se vocês calcularem o ΔG desse processo, cálcio indo do citossol para o retículo sarcoplasmático, nessas condições aqui, o ΔG vai dar positivo. Beleza?
Por via das dúvidas, vamos calcular? Bora lá. Vamos mudar de mesa para não tremer. Observa. Vamos lá. Fenômeno que a gente vai analisar. Cálcio indo do citossol para o retículo sarcoplasmático. Esse é o fenômeno que a gente vai calcular o ΔG. Concentração de cálcio no citossol igual 10 a menos 5 molar. Concentração de cálcio no retículo sarcoplasmático 10 a menos 3 molar. Delta psi, lembrando sempre, isso aqui é psi do compartimento destino, nesse caso retículo sarcoplasmático, compartimento 2, menos psi, potencial elétrico do compartimento origem, citossol. Isso aqui é igual a 50 milivolts. Joia. Vamos para o cálculo. ΔG é igual a R vezes T, logaritmo neperiano da concentração de cálcio do compartimento destino, que é o retículo sarcoplasmático, sobre concentração de cálcio do compartimento origem, que é o citossol, mais Z, constante de Faraday, vezes delta psi. ΔG 8,314, temperatura, eu não dei, mas estou falando agora, 298 Kelvin, ops, não vamos botar unidade não, 298 Kelvin, vezes logaritmo neperiano de 10 a menos 3 sobre 10 a menos 5, que é logaritmo neperiano de 100, mais carga do íon, 2, positivo, vezes constante de Faraday, 96,485, vezes delta psi, 50 milivolts, mas tem que entrar o valor aqui em volts, 0,05. Isso aqui vai dar o valor do ΔG. Beleza? Se vocês calcularem, o valor vai ser exatamente que 21.045,3 joules. Positivo. Ou seja, considerando, presta atenção, considerando a variação de energia livre da movimentação de cálcio do citossol para o retículo sarcoplasmático naquelas condições, isso seria um processo? Seria, pessoal, impossível. No entanto, a gente determinou experimentalmente que ele ocorre nessas circunstâncias. Então, isso leva à conclusão que é transporte ativo. Ok? Beleza. Agora, o que então faz ou torna viável a movimentação do cálcio do citossol para o retículo sarcoplasmático? Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a reação, a outra transformação que torna a movimentação do cálcio do citossol para cálcio no retículo sarcoplasmático, o que torna esse fenômeno possível, essa transformação possível. A reação que está faltando, a transformação que ocorre juntamente com essa, como se fosse uma reação única. Ela é parte do processo de transporte do cálcio, a reação é ATP dando ADP mais PI. O ΔG dessa reação aqui, que é a quebra do ATP, ΔG é aproximadamente 50 mil joules por mol negativo. O ΔG do transporte do cálcio do citossol para o retículo, nessas condições que a gente analisou, o ΔG é aproximadamente 21.045,3 joules. Certo? Como esses dois fenômenos, escritos aqui de uma maneira separada, mas que na célula eles compõem um fenômeno único, esse fenômeno único que envolve tanto a quebra do ATP como a movimentação de cálcio do citossol para o retículo sarcoplasmático, esse fenômeno único terá como ΔG total, o ΔG da movimentação do cálcio, mais o ΔG da quebra do ATP. O ΔG resultante, isso aqui vai ser aproximadamente menos 28.955 joules. Então, esse aqui é o ΔG do fenômeno completo. Agora sim, o ΔG dá negativo. O fenômeno é espontâneo. Que fenômeno que eu estou falando que é espontâneo? Que fenômeno que eu estou falando que é possível, que é exergônico, que é permitido do ponto de vista termodinâmico? Eu estou falando de um fenômeno que envolve uma reação química, a quebra do ATP, e uma reação física, que é a passagem do cálcio do citossol para o retículo sarcoplasmático. Como a movimentação do cálcio teria um ΔG positivo. E essa movimentação só é possível porque existe uma reação química que tem um ΔG muito negativo, quando analisado isoladamente. E esses dois processos se unem, viabilizando o transporte do cálcio. Isso aqui a gente chama de transporte ativo, porque a movimentação da partícula tem ΔG positivo, e chama transporte ativo primário, porque o que completa o processo e ao mesmo tempo torna o processo positivo, possível é uma reação química. Então a gente chama isso de transporte ativo primário. Né? Esse é um exemplo de transporte ativo primário. E já para adiantar, a enzima que catalisa esse fenômeno e todos os outros fenômenos de transporte ativo primário, elas são chamadas de bombas. É um nomezinho infeliz, né? Mas tudo bem, vamos pensar em bomba de poço, né? Que é muito mais legal. Joia? Vamos pro próximo. Beleza, vamos continuar. Esse aqui a gente já viu. Vamos pro próximo. Agora a gente vai analisar também o transporte do cálcio, mas agora entre outros compartimentos. De novo ele vai sair do citossol, mas agora ele não vai pro retículo sarcoplasmático não, ele vai para fora da célula. Então, se no primeiro caso a gente estava trabalhando com o fenômeno de transporte do cálcio do citossol para dentro do retículo sarcoplasmático, né, o retículo endoplasmático da célula muscular, agora a gente está trabalhando com outro fenômeno de transporte, outro processo.
que continua tirando o cálcio do citosol, mas agora está jogando para fora da célula. Então por isso que eu defini aqui, ó, cálcio citossol, cálcio extracelular. Beleza? Então, outro processo diferente. Fenômeno de transporte e cálcio, mas agora é outra coisa. E esse fenômeno, então, a gente pode localizá-lo como daqui do citossol, né? E o citossol da célula muscular é cheia desses feixes de sarcômeros, são miosinectina, que é isso que faz a célula muscular ser capaz de contrair músculo esquelético, músculo estriado. Então agora o cálcio está por aqui, assim, ele está passando pelo sarcolema, que é a membrana da célula muscular, a membrana plasmática da célula muscular, chama sarcolema, até cheio de frescurinha, né? Porque é uma célula muito especializada, né? Então a membrana plasmática da célula muscular é chamada de sarcolema. Então agora o processo de saída, o cálcio está aqui no citossol e plupa, atravessa o sarcolema, a membrana plasmática, vai para o ambiente extracelular, beleza? Então é esse o processo. Então agora vamos ver o seguinte, para calcular o ΔG, nesse fenômeno de transporte, a gente precisa saber as concentrações do cálcio no citossol e no ambiente extracelular, e a diferença do potencial elétrico entre o ambiente intracelular, o citossol, e o ambiente extracelular agora. Então, cálcio no citossol, 10 a menos 5 molar, é o que a gente já visto, né? No mesmo caso, cálcio no citossol. Cálcio no ambiente extracelular, 2 vezes 10 a menos 3, então é um pouquinho maior que o cálcio do retículo sarcoplasmático, 2 vezes 10 a menos 3 molar. Então o cálcio está indo de uma região onde ele está 10 a menos 5, para onde ele está 2 vezes 10 a menos 6. Então também nesse caso, o potencial químico se opõe, porque a concentração do compartimento destino é maior que a concentração do compartimento origem. Então o cálcio está indo de onde ele está menos concentrado, 10 a menos 5, para onde ele está mais concentrado, 2 vezes 10 a menos 3. Então do ponto de vista químico, essa passagem é desfavorecida. Do ponto de vista elétrico, a gente precisa saber a diferença do potencial elétrico entre o ambiente extracelular e o ambiente citossol. De novo, o potencial elétrico do ambiente extracelular é maior que o potencial elétrico do citossol, 70 mV, maior. E o cálcio, uma partícula positiva, ele tende a ficar no local de menor potencial elétrico. Então também, do ponto de vista elétrico, a saída do cálcio é desfavorecida. A ida do cálcio do citossol para o extracelular. Então do mesmo jeito que a entrada do cálcio, no exemplo passado, a gente viu que o cálcio era desfavorecido de ir para o citossol para dentro do retículo, ele era desfavorecido dos dois pontos de vista, químico e elétrico, aqui também. Tanto do ponto de vista elétrico como do ponto de vista químico, o cálcio sai do citossol e ir para o ambiente extracelular também é um processo desfavorecido. Então a gente deve esperar um ΔG positivo também. Beleza? Então, vamos lá, ver quanto é que dá esse ΔG. Eu já fiz os cálculos só para facilitar aqui. Então aqui eu especifiquei aqui as concentrações, 10 a menos 5 no citossol, 2 vezes 10 a menos 3 molar no ambiente extracelular, só por segurança você colocar em molar. Aqui a diferença de potencial elétrico, 70 mV maior, porque o extracelular é maior, né? Então ΔPsi vai ser 70 mV. Então aqui as constantes, temperatura de 98 Kelvin, a gente vai usar sempre isso, R814, Z igual 2 mais, é a carga do íon, então o cálcio é 2 mais, e a constante de Faraday. Então lá, montando a equação ΔGRT-LN da concentração do compartimento destino sobre a concentração do compartimento origem, quando você estiver calculando, lembra de colocar esses parênteses aqui, mais Z, constante de Faraday, ΔPsi, que é 0,07 volts, então a gente montando fica pá e pá. Ajeita, fica pá e pá. E, se eu não calculei, ao apertar as teclinhas, está aqui ΔG mais 26.674. Então também deu um ΔG positivo. Sobre esse aspecto, a saída de cálcio do citossol para o ambiente extracelular, nessas condições que a gente analisou, ela é impossível. Isso, e aí vem de novo aquela conversa. Se você determina experimentalmente que o cálcio está indo do ambiente do citossol para o ambiente extracelular nessas condições, e o cálculo diz que o ΔG desse fenômeno é positivo, conclusão, esse fenômeno é transporte ativo. E, obrigatoriamente, tem que existir um outro componente para completar o fenômeno que você está estudando. Então, a saída do cálcio do citossol para o ambiente extracelular é apenas parte de um fenômeno maior, que envolve outros aspectos. E quando você levar em conta esses outros aspectos, você vai ver que o ΔG vai dar negativo. Beleza? Que outros aspectos são esses que tornam a saída do cálcio um processo possível? Ou seja, qual é o outro processo que faz o cálcio sair? Qual é o outro processo que completa a ida do cálcio do citossol para o extracelular? Completa no sentido conceitual, no sentido real também, né? A gente tem que encontrar um outro fenômeno que se interpenetre no processo de transporte do cálcio e que, quando você considera esse fenômeno como um todo, agora completo, o ΔG vai ser negativo. Que processo é esse? O processo é, por incrível que pareça, um outro fenômeno de transporte. Um outro fenômeno de transporte. É a entrada do sódio do ambiente extracelular para o citossol. Então, aqui, a saída do cálcio do citossol só se torna possível porque o sódio entra no citossol. Certo? A saída do cálcio só se torna possível porque o sódio entra no citossol. Então, do mesmo jeito que no outro caso que a gente analisou, era a quebra do ATP que viabilizava a passagem do cálcio do citossol para o retículo sarcoplasmático, aqui o fenômeno que viabiliza a saída do cálcio do citossol para o ambiente extracelular é um outro fenômeno de transporte, a entrada do sódio do ambiente extracelular para o citossol. Quando acontece isso, pessoal? Quando o que viabiliza um fenômeno de transporte é outro fenômeno de transporte, a gente diz que o transporte ativo é do tipo secundário. Transporte ativo do tipo secundário. Secundário. Quando um fenômeno de transporte é o que viabiliza o outro fenômeno de transporte. Um fenômeno de transporte, quando analisado isoladamente, tem um ΔG positivo, é a saída do cálcio, que a gente viu, mais 26 mil alguma coisa. O outro fenômeno tem que ter um ΔG negativo. A entrada do sódio tem que ter um ΔG negativo. Então agora, presta atenção. Então, eu já digo para vocês, tem um ΔG negativo, beleza? Esse tipo de situação de transporte ativo caracteriza o transporte ativo secundário. Agora eu tenho uma tarefinha para vocês. Eu quero que uma certa pessoa
calcule o ΔG da entrada do sódio, ou seja, eu quero que calcule o ΔG associado a esse fenômeno aqui, beleza? Esse fenômeno aqui. Quais são os dados para calcular o ΔG da entrada do sódio? Então, sódio extracelular, 150 milimolar. Sódio intracelular, 10 milimolar. Potencial elétrico, já dei potencial elétrico. Só precisa dessas duas novas informações aqui. Opa. Eu acho que eu exagerei da outra vez, hein? Tô pressionando, né? Eita fé, tá aqui. Secundário, agora dá pra ver tudo. Fiquei tão empolgado que entuchei a tela. Aqui, secundário. Quais os dados que vocês precisam? Sódio extracelular, compartimento origem. Sódio intracelular, compartimento destino. Por que o extracelular agora é o origem? E por que o intracelular, o citossol, é o destino? Porque agora eu estou analisando a entrada do sódio. Então o compartimento destino do sódio é o citossol. Beleza? Então só precisa desses dois dados. O sódio, como vocês estão vendo, a carga dele é mais 1. Então, enquanto o cálcio era 2 mais, o sódio é mais 1. E qual é o ΔPsi? Qual é o ΔPsi? Presta atenção. Eu falei para vocês que o ΔPsi era 70 mV, considerando o compartimento destino extracelular. Agora, o ΔPsi, que vocês têm que considerar aqui, para calcular o ΔG da entrada do citossol, não é 70 mV. É menos 70 mV. É menos 0,07. Por quê? Porque agora o ΔPsi é o compartimento destino, que agora é o citossol, potencial elétrico do citossol, menos o potencial elétrico do compartimento de origem, que é o extracelular. Então agora o ΔPsi, para vocês usarem para calcular o ΔG associado à entrada do sódio, é menos 0,07 volts. Beleza? Então agora vocês têm todos os dados. Temperatura de 98, as constantes são as mesmas, carga do íon mais 1, concentrações do sódio aquelas que eu dei. Então, trabalhinho, calcular o ΔG associado à entrada de sódio no citossol. Beleza? E aí, gente, vai surgir uma coisinha que só vai mostrar logo depois o poder da termodinâmica na análise dos fenômenos biológicos. Tranquilo? Bom, agora é o seguinte. Eu quero que de novo, eu quero que essa resposta desse problema, ela vai dar 2 pontos na prova. Então, observe, gente, 2 pontos na prova. Quem calcular o ΔG da entrada do sódio e especular sobre o que tem que acontecer no fenômeno para isso ser possível. Quem resolver isso vai identificar um problema e tem que postular uma solução. Beleza? Só que eu quero que existe essa resposta, que esses 2 pontos na prova para quem resolver isso tem a prioridade de resolução. Eu quero que só depois, eu quero que a prioridade seja da Valdirene. Vai a Valdirene que vai ter a prioridade para responder isso. Tranquilo? Tá favorecendo a Valdirene. Não. A Valdirene, pela dedicação dela, que a dedicação de todos vocês é enorme, mas a da Valdirene é uma coisa inacreditavelmente grande. Então eu quero que, pela dedicação da Valdirene, ela tenha essa prioridade. Beleza? Valdirene, se resolver aí o ΔG e se falar o que tem que acontecer para que o processo seja possível, 2 pontinhos na prova para você.